8h09. Repita. 8h09, a gente começa agora o nosso noticiário, chamando ele, Ney Lopes, o jornalista Ney Lopes, trazendo o seu debate semanal na sua coluna aqui conosco. Saudar você, Ney. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, o que temos nessa sexta-feira. Bom dia, Ney. Bom dia, Anthony. Bom dia, Laure. Lastimo a ausência de Virgínia, mas ela está muito bem substituída. Vamos então aos assuntos de hoje, né? Vamos sim, Ney. Começando com a possibilidade, né, dos nomes do MDB já para a disputa pela Câmara Federal em 2022, né? Se é Henrique, se é Garibaldi para Federal, e revivendo Aloysio com o Henrique, né? Justamente que tem uma memória de uma candidatura entre Aloysio e o próprio Garibaldi, né, Ney? É verdade, Antônio, mas antes de comentar esse assunto, eu queria fazer 2 registros. Primeiro, a reeleição do vereador Paulinho Freire para a presidência da Câmara. Realmente, Paulinho tem demonstrado muita competência, muita habilidade e muita lisura de conduta dirigindo a Câmara Municipal de Natal. Eu parabenizo a Câmara por colocá-lo à frente do Legislativo por mais um período. E também quero registrar uma honra para o Rio Grande do Norte, que foi a eleição do ministro Emanuel Pereira para a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Emanuel é um juiz dedicado, é um ministro que se afirmou a nível nacional e agora, para a honra de todos nós, potiguares e seus conterrâneos, teremos Dr. Emanuel Pereira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas voltando à política e à pergunta e à indagação que você faz, Anthony, a gente está vendo que a família Alves, que tem uma participação na vida política tradicionalmente do Estado, portanto é legítimo que dispute, não é um estrangeiro que está chegando, é alguém que vem, é uma família que vem há muito tempo sendo julgada pelas urnas, e o que a gente está vendo aí agora é a possibilidade de ser revivido aquele episódio dos anos 90, quando Aloysio foi candidato a deputado federal com o filho Henrique Alves, e ambos se elegeram. Agora o que se prenuncia é que Garibaldi Alves possa ser candidato, não está confirmado, a deputado federal com o seu filho Walter Alves. Há outra hipótese, que é o Walter Alves ser indicado vice-governador da governadora Fátima Bezerra dentro dessa não digo coligação, porque é um termo que desaparece, embora no plano majoritário ela exista, com o PMDB. O PMDB cada dia se aproxima mais do PT, sobretudo depois da derrota do líder do governo, Fernando Coelho, para o Tribunal de Contas da União. Ele atribuiu ao não cumprimento de compromisso do governo, pediu demissão do cargo de líder e já se fala que ele vai até para o PT, o que será uma profunda incoerência. Mas é um fato político a ser discutido. Isso refletiria no Rio Grande do Norte com essa combinação entre PT e PMDB aqui. Vamos aguardar para ver qual será o caminho tanto de Garibaldi quanto de Walter e também de Carlos Eduardo, que é um nome que voltou a ser cogitado como candidato ao Senado juntamente com Fátima Bezerra. É isso que eu ia perguntar, né? O que é que você acha aí dessa possível saída de Carlos Eduardo, né, para o PT, né? Um Alves indo para o PT. Olha, Carlos Eduardo, na verdade, ele está acompanhando a crise do PDT. O PDT, a nível nacional, está vivendo uma grande crise. Qual é? É que Ciro não está conseguindo crescer. E Ciro não crescendo, o PDT sozinho, sem participar de uma federação, não é nem juntar-se ao PT, uma federação na qual pode estar o PT, é claro. Os deputados federais, que hoje são 20 e poucos, ficam reduzidos a 10 ou 12. E então o pessoal está pressionando os parlamentares federais para que, se Ciro Gomes não crescer até meados de janeiro, ele renuncie à candidatura à presidência da República. Para quê?
para que o PDT entre numa federação, no caso com o PT, com o PSB, com o PV e outros que estão cogitando formar essa nova forma de fazer política no Brasil. Então, Carlos Eduardo, percebendo isso, já está abrindo o diálogo natural com o PT, porque tudo indica que Ciro não vai crescer, embora seja um candidato muito preparado, mas o seu temperamento, eu digo sempre, o Ciro é o Bolsonaro da esquerda ou da centro-esquerda. Ele tem um temperamento impulsivo que prejudica ele próprio. E então ele não consegue, agora, nem mais o terceiro lugar. As últimas pesquisas o indicam em quarto lugar. E o problema é esse, é que os deputados estão de olho aberto. Olha, se esse negócio continuar assim, a bancada se reduz e ninguém quer perder a eleição. Aí vem a luta pela sobrevivência. Ney, o que é que você acha dessas acusações, já que você está falando do Ciro Gomes, dessas acusações do Ciro Gomes dizendo que essas investigações foram abertas com a intenção de Jair Bolsonaro junto com a Polícia Federal? Olha, eu acho muito estranho um fato que ocorrido há mais de 10 anos eclodir só agora, sobretudo com busca e apreensão. Busca e apreensão pressupõe fatos recentes, porque senão você vai buscar o quê? E vai apreender o quê? O problema do prosseguimento do processo, com audiências, com interrogatórios, tudo bem. Mas busca e apreensão é um espetáculo político. E eu achei muito estranho, muito estranho. Pode ter, não digo da Polícia Federal, porque a Polícia Federal cumpre ordens. A Polícia Federal executou o que mandaram que ela fizesse. Mas por trás de tudo isso, por trás dessa ordem, eu acho muito estranho e admito que haja um interesse político. Inclusive a Polícia Federal se movimentando muito nesta semana em específico, né, com vários alvos, inclusive o Ciro e o irmão Cid Gomes lá no Ceará. A gente está, inclusive, repercutiu tudo isso em tribunadonorte.com.br. E voltando aqui para o estado, Ciro, ontem teve o final dos trabalhos, né, da CPI da Covid aqui no Rio Grande do Norte. Ela evoluiu a proposta de relatório do Francisco do PT para o indiciamento apenas dos 4 empresários, para o indiciamento de 11 nomes, entre eles a governadora Fátima Bezerra. O que é que você falaria sobre esse assunto? Antony, eu quero lhe dizer que eu vou dar uma opinião muito sincera como advogado político. Claro, militei na política, eu fui relator de 3 CPIs de grande destaque no Congresso Nacional e como relator eu sempre procurei entender o seguinte: a CPI é uma instituição política, porque funciona numa casa política, mas ela não pode se afastar dos princípios jurídicos, dos princípios da legalidade. Eu não conheço os autos da CPI aqui instalada na Assembleia Legislativa. Tudo que eu conheço é através da mídia. Mas eu sou muito sincero em lhe dizer que eu estranho o indiciamento da governadora e do secretário também. Por quê? Porque eles fazem parte de uma ação coletiva das administrações. E estranho também, sobretudo, do governador da Bahia, porque aí é até incondicional, é a interferência da jurisdição legislativa do Rio Grande do Norte, incluindo um governador que nem ouvido foi durante a CPI. Eu estou dizendo isso para inocentá-los? Não. Qualquer ato desonesto que possa incriminar o Fátima, o seu secretário, o governador da Bahia ou qualquer outro, o Ministério Público está acompanhando. Há procedimentos legais instaurados, há no Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, processo pedindo a devolução dos 5 milhões. Num período de pandemia que exigia urgência de medidas, eu acho que é perfeitamente lógico você admitir que o governante faça desembolso, sobretudo para um consórcio como esse que foi estruturado juridicamente, esperando o retorno do material adquirido. Se há indícios, como eu acho até que há,
de práticas ilegais, de beneficiamento ao prefeito Edinho, aquele de São Paulo, por parte do Gabas, que dirigiu esse consórcio, que eles sejam indiciados, tudo bem, porque ao final das contas foi esse Gabas e alguns que forneceram materiais que se tornaram participantes ativos desse fato. Agora, um governador, um secretário de Estado, para ser ele podia ser citado, podia ter uma recomendação ao Ministério Público para uma investigação. Mas um indiciamento me parece demais. Ney, mas me parece demais. Essa afirmação do secretário de Saúde, né, Cipriano, de que ele não leu, será que isso não seria um indiciamento de improbidade administrativa? Por não ter tido esse empenho, assim, não valeria? O fato de ler ou não ler só fixa a responsabilidade penal se houver um dolo ou uma culpa que causou o prejuízo. Esse prejuízo de 5 milhões ainda não está caracterizado, na verdade, porque está pendente de julgamento, com possibilidade até de ressarcimento. Se amanhã houver o ressarcimento, e como é que fica? Entendi. Então, o fato estará reparado. Eu acho que é preciso ter prudência, porque quando se faz uma afirmação política peremptória, sobretudo numa véspera da eleição, eu temo até que isso resulte em prejuízo dos próprios acusadores. Porque hoje a opinião pública ela condena muito a corrupção, as práticas ilícitas, mas acompanha muitos fatos. É preciso ter muita ponderação para a gente não virar Bolsonaro, acusando todo mundo e depois fazendo o que todo mundo fazia. E puxando o holofote para eles também têm que andar na risca, né, Ney? Porque a oposição também não vai poder colocar o pé fora da linha. Claro, aí são deveres recíprocos. Eu acredito que a oposição agiu, sobretudo os deputados que integram a comissão, são pessoas que eu conheço, probas, pessoas corretas, bem-intencionadas. Eu não estou aqui com um comentário pessoal. Eu estou dando uma análise minha como advogado. Eu não teria feito isso. E, Ney, a gente acabou de ver o encerramento também, né? Acabou, parece que foi rápido, né? Da CPI no Senado, que se estendeu por muito tempo. CPI daqui, apesar de estadual, teve um alcance nacional na mídia, inclusive com participação de políticos de outros estados. A pergunta, qual o trabalho até agora que te parece mais bem feito, juridicamente, politicamente? O da CPI no Senado ou a feita aqui no Rio Grande do Norte? Eu acho que a CPI do Rio Grande do Norte, ela não tem nada a se criticar. Cumpriu as etapas. Há esse aspecto do indiciamento que é discutível. Eu tenho um ponto de vista, os deputados têm outro. Eu externei aqui uma tese mais jurídica do que política. Mas eu acho que a CPI aqui, do ponto de vista do processo legislativo, ela cumpriu o seu dever. No plano nacional, não. No plano nacional, a CPI foi um desastre. Foi um desastre que pode ofender até a imagem do Senado. Você veja que ninguém fala mais nessa CPI. Verdade. Eles perderam o equilíbrio, eles faziam acusações às testemunhas, faziam indiciamentos por convocações, por meras suspeitas, sem nenhuma base lógica. Eu acho que a CPI do Senado foi um espetáculo deprimente para a vida legislativa. Você acha que foi só mais um motivo de criar mais um pedido de impeachment para Bolsonaro do que a investigação em si, se foi bem feito ou não, essa questão da pandemia? Não, eu acho que diante da catástrofe nacional e diante de posições equivocadas de Bolsonaro, ele teve muitas posições erradas, equivocadas durante a pandemia. Embora no final o Brasil tenha está sendo líder de vacinação. Mas ele não consegue se beneficiar disso, porque ele faz com as mãos e destrói com os pés. Diante das posições assim duvidosas de Bolsonaro, eu acho que até cabia a CPI. Mas era uma CPI para fazer uma identificação entre o que ele fazia, o que o governo fazia
e a provocação de uma catástrofe nacional. Mas a CPI do Senado não fez isso. Foi lá discutir, por exemplo, medicamentos que haviam correntes médico-científicas que aprovavam, outras que não aprovavam. Então, o Renan achava tudo crime. Então, ele teve que condenar parte da humanidade, não apenas aqui, a classe médica brasileira. Então, é aí que a CPI do Senado perdeu-se, porque na avidez de enquadrar Bolsonaro, eles perderam o foco. Ô, Ney, já que você falou no nome dele, o que você achou de Renan Calheiros como presidente dessa CPI? Foi um grande equívoco, né? Foi um grande equívoco da oposição. A oposição precisava perceber que ele não era o nome para dirigir. Não é que Renan não tenha experiência, claro que tem, um senador de muito tempo, mas muito pipinado, muito acusado, né? É como o Fernando Coelho agora querer ser ministro do TCU. Eu fui colega de Fernando Coelho, até me dou bem com ele. Não estou dizendo que ele é culpado, mas ele está cheio de processo, o filho também. Como é que um homem desse pode ir julgar as contas dos governos e das instituições? Aí deu no que deu. Então é preciso, é aquilo que eu estava dizendo em relação à CPI do Rio Grande do Norte. A classe política hoje, ao acusar ou ao pretender certas coisas, precisa ver que existe uma opinião pública cada dia mais lúcida. E às vezes o tiro sai pela culatra. Oposição deve haver, mas com lógica, com sensatez, porque senão você transforma o acusado em vítima. E isso é ruim num processo político. Ô Ney, e o comando do União Brasil aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente falou muito sobre isso há algumas semanas, depois o assunto ficou mais morno, mas como é que está essa situação, essa negociação pelo comando? Antes parecia que iria automaticamente para o Zé Agripino, mas temos um fato novo, né, nesse momento. O União Brasil está, como a gente diz na gíria, uma casa de noca, né? Muita briga interna, muito choque, muito interesse em jogo, né? A começar da Bahia. E aqui não podia ser exceção. Desde o começo eu sabia, até porque eu me dou bem com ele, não tenho falado com ele, mas é meu amigo Luciano Bivar, a preferência dele era pela Carla Dickson. Não que ele fosse contra Agripino, mas ele achava que Carla Dickson tinha mandato, etc, etc. Mas a preferência de ACM Neto era por José Agripino. Isso é o que eu sabia. Não posso confirmar porque eu estou só em Natal, mas eu sabia disso. Aí o que é que está acontecendo? O Luciano Bivar não desistiu e a Carla Dickson também não. E ao que se fala, eu também não afirmo, não confirmo, mas o que se fala estão encontrando uma fórmula política. Entregar o comando do Rio Grande do Norte a Carla Dickson e colocar Zé Agripino numa vice-presidência nacional. Se isso ocorrer, será um consolo para José Agripino, né? Porque a experiência política dele, a contribuição política dele seria muito mais eficaz no Rio Grande do Norte, porque no plano nacional ela não se fará sentir, inclusive porque ele está sem mandato no momento. Mas vamos aguardar o que é que vai acontecer. Eu não tenho nada definitivo de informação. Ney, antes da gente passar para outros assuntos, falando no Zé Agripino, me chama a atenção, esse pleito de 2022 ele pode estar trazendo a presença de outros nomes experientíssimos aqui no cenário político, né? Tem a possibilidade do Garibaldi concorrer à federal com o próprio filho, Henrique Eduardo Alves voltando à evidência desse cenário político. Essas eleições de 2022 também chamam a atenção para você nesse aspecto, Ney, dessa volta de figuras experientes e tradicionais aqui no nosso estado? Chama, sem dúvida, e que a gente não pode também relevar. A gente não pode embarcar naquela tese de que quem teve mandato no passado, todos eles sejam incapazes e corruptos. Não pode. Muitos que militam na política há muito tempo têm experiência, e a experiência é um pré-requisito que desde a Grécia, segundo Platão, era exigido para os legisladores gregos. Você não pode querer fazer uma assembleia com pessoas que não conheçam da legislação, por exemplo, da administração, etc. Era como você querer um bom médico que não tivesse experiência na medicina. É como se você quisesse um bom aviador que não fosse hábil na condução de aviões. Então a experiência é válida. Eu não tenho nada contra, e até a última eleição
municipal já demonstrou que o eleitor está valorizando políticos mais antigos que já exerceram o mandato, evidentemente, com uma filtragem na sua folha corrida, de que não tenha manchas, de que tenha, além da experiência, condições éticas para o exercício do mandato. Mas isso é um juízo do eleitor. Agora, indo para a política nacional, Ney, eu queria a sua opinião sobre essa mudança do Alckmin, né? Depois de 33 anos como tucano, está saindo do ninho e o futuro ainda está meio incerto. O que é que está acontecendo com o Alckmin? É da água para o vinho, Ney, aí? É da água para o vinho. O Alckmin é uma figura interessante. Quando fui presidente do Parlatino, convivi muito com ele, porque o Parlatino tinha relações com o governo de São Paulo. Ele é uma figura interessante, assim, aquele estilo dele. Ele tem a marca da indecisão na fisionomia, né? E ele era muito acusado no PSDB, que diziam que ele não era carne nem era peixe. Mas agora ele está mostrando que é peixe, pelo menos, né? Ou carne. Tomou uma posição, saiu do PSDB e está olhando a banda passar para ver para onde vai. O destino do Alckmin é uma incógnita, porque ele se colocou muito bem como vítima da truculência política do João Dória. João Dória o perseguiu dentro do PSDB, isso é verdade. Ele estava pavimentando um caminho de ser candidato a governador de São Paulo, tendo ao seu lado o Márcio França, né? Que foi justamente o vice-governador quando ele era governador. Então, o Márcio França tem uma boa imagem dentro do PSB e em São Paulo como um todo. E ele pavimentou o caminho para ir para o PSD e lá montar a sua volta ao governo de São Paulo. Entretanto, o que está se vendo é que ele se aproxima do Lula. Aí é uma operação de risco. Lula está aceitando esse diálogo por quê? Na minha interpretação, é que só quem ganha com isso é Lula. O Alckmin não ganha. Por quê? Porque Lula está dando um aceno que não é radical, está dando um aceno que quer reviver aquela experiência que fez com o vice-governador Alencar, José de Alencar, quer colocar uma pessoa de centro-direita ao seu lado, porque o Lula sabe que se ele for para uma disputa final com Bolsonaro, ele e Bolsonaro, a centro-direita, por mais que pondere certas coisas negativas de Bolsonaro, os ímpetos dele, mas há uma tendência muito grande da centro-direita caminhar com Bolsonaro. E o Lula pode perder a eleição, porque ele hoje tem 45%, tudo bem, mas no segundo turno ninguém sabe o que é que vai acontecer. E ele quer o aval de uma centro-direita porque ele teria os seus 45% e a possibilidade de crescer nessa área que a pessoa dizia, não, ele tem essas posições, o Lula, mas ele está ao lado de Alckmin, ou de uma pessoa parecida com Alckmin. Então, esse jogo beneficia muito a Lula. E eu, na verdade, lhe digo, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha impressão é que vai mexer, e o Alckmin vai terminar candidato a governador de São Paulo. Ô, Ney, saíram duas pesquisas essa semana, né, sobre as intenções de voto para a presidência, uma do IPEC e a outra da Datafolha, e as duas apontam como o Lula ganhando no primeiro turno. Você acredita que essas pesquisas ainda estão muito verdes ou realmente pode acontecer diante desse cenário tão incerto, né, que tá no Brasil? Olhe, na verdade, Laura, as pesquisas elas são verdes porque faltam 9 meses, 10 meses, mas são pesquisas que dão tendências, né? Tendência, eu não nego pesquisa, porque na minha experiência política, todos que se insurgiram contra a pesquisa não se deram bem. A pesquisa pode errar por questões de pontos, mas tendência, geralmente, a pesquisa aponta certo. Pesquisas de credibilidade como essas, né? Agora, a grande dúvida é se Lula mantém essa liderança, essa proeminência até outubro do ano que entra. Ainda muita coisa pode ocorrer por aí, né? Ninguém ainda pode surgir até novos candidatos. O processo não está definido. Agora, hoje, se a eleição fosse hoje,
pelas pesquisas, a gente veria inegavelmente muita possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno. Mas para a eleição ainda falta muito tempo. Ney, o que você acha dessa mudança, né? Esquerda, direita e uma possibilidade de uma esquerda de novo no Brasil. Você, nessa sua experiência de como político, o que você acha que poderia... eu sei que eu estou fazendo uma pergunta muito... Tem que botar assim mesmo. Muito além, mas diante da sua experiência... Fique à vontade. O que você acha assim, dessa mudança? Esquerda, direita, uma possibilidade de uma esquerda de novo no Brasil? Olha, se isso ocorrer, Laura, eu diria que era até uma tendência nas democracias. O que você vê nas democracias do mundo é que quando um governo é muito à direita, ele é sucedido por um governo mais próximo da esquerda. E quando o governo é muito à esquerda, ele é sucedido por um governo mais à direita. Está vendo no Chile? Nós vamos ter domingo uma eleição dramática no Chile. Você está com 2 candidatos, um de esquerda, um de direita. Como o Piñera era um empresário e tinha mais uma característica, digamos, de direita, de centro-direita, está havendo uma tendência de que o candidato de esquerda ganhe. Você viu no Peru, foi a mesma coisa, com a filha de Fujimori. Eu não estou dizendo que vai acontecer no Brasil, mas se a gente não tiver um candidato, sobretudo no período após pandemia, que tenha uma linguagem de muita prioridade social, corre o risco de abrir um espaço para a esquerda, porque o eleitor vai buscar segurança de sobreviver. O eleitor não vai querer segurança para o mercado. O eleitor não vai querer segurança para quem paga imposto porque é milionário. O eleitor não vai querer segurança para estabilidade fiscal. Ele quer sobreviver. Verdade. E o candidato tem que dar uma mensagem que garanta a estabilidade fiscal, mas garanta também a estabilidade e a sobrevivência do eleitor, sobretudo dos mais pobres. Se ele não der, aí a tendência é a esquerda que tem essa linguagem. Ainda falando de esquerda, falando de Lula, segundo turno de 2022, né? A possibilidade do segundo turno envolvendo Lula, a gente enxerga um desenho que me parece que Lula preferia esse embate polarizado com o Bolsonaro. E para isso, ele está evitando um pouco as polêmicas com o ex-juiz Sérgio Moro, né? Que vem crescendo nas pesquisas. Esse cenário é percebido por você também, Ney? Sim, sem dúvida, Antônio. O que a gente está vendo aí é que Lula, ou melhor, que Moro, numa estratégia correta, está puxando Lula para o ringue dele, né? Chamando. Está chamando para a briga. Ele está chamando ele para o quadrado para debater com ele. E Lula está hesitando entre debater com Moro ou silenciar. Por quê? Porque se Lula debater com Moro, o que é que pode acontecer? É a possibilidade de Bolsonaro cair e o segundo turno ser entre Moro e Lula. Ou melhor, exatamente, seria entre Lula e Moro. E Lula prefere disputar com o Bolsonaro, que ele acha mais frágil no debate. Então está esse dilema, se Lula vai responder a Moro ou não. Nem você queria ver esse debate entre Lula e Moro? Você compraria esse ingresso para um debate entre Lula e Moro? Seria um debate interessante, sem dúvida que seria. Agora, eu acho que o Moro ganharia bem, porque independente das coisas que condenam Moro, decisões do tribunal, etc., a vida de Lula não é tão limpa assim que possa ser descrita num debate de quem conhece os autos, né? E o povo não vai atrás do que diz o Código ou do que diz a Constituição. Irá atrás dos fatos. E na narrativa dos fatos, o PT não está tão limpo assim. É verdade. Então, a gente está aqui com a parte política com o Ney, a gente falando bastante sobre o cenário local, nacional. Vamos trazer mais uma situação que é envolvendo o Ciro Gomes, como foi falado anteriormente. E nesse cenário desses 3 nomes, o Ciro vai perdendo um pouco de força. Até que ponto a situação das acusações, das buscas da Polícia Federal, elas podem piorar o cenário de Ciro, Ney? E se ele tem força ainda para crescer nessa campanha até 2022?
Olha, eu acho, na verdade, Antônio, que a candidatura de Ciro está em risco. Como eu disse aqui no início, eu diria que de todos os candidatos ele é o mais competente. A proposta dele é uma proposta mais lúcida na economia. Mas ele não consegue crescer, ele não conseguiu se afirmar na terceira via e agora está sofrendo de perto essa concorrência do Moro. Então eu hoje sou cético em relação à candidatura de Ciro, salvo se ocorrer um fenômeno imprevisível que pode ocorrer, mas eu não alcanço isso. E se ele não se candidatasse, você acha que Ciro tenderia a apoiar quem nessa disputa presidencial? Olha, vai depender muito aí do comando do PDT, do Carlos Lupe e dos deputados. Ele pode até ir para Paris novamente, né? Ele não já foi uma vez? Pode ir para Paris de novo durante a eleição e deixar o PTB aqui disputando. Ciro ganhou um apoio de Cabo Daciolo ontem, Ney, para a gente encerrar. Conseguiu, é um apoio relativo, é um partido pequeno, mas que tem significado, né? Maravilha, 8 horas e 40 minutos. Repita. 8 e 40, chegamos ao final, né, da nossa parte política. É tão gostosa que ela passa voando. A gente fala sobre todos esses assuntos com o maior prazer, com essa lenda, né, com o Ney Lopes. Obrigadão, Ney. Até a próxima sexta. Ney, tem alguma coisa que você gostaria de falar ainda? Eu tenho, sim. Nesse final, eu cumprimento a vocês e espero que Virgínia fique boa logo, né? Não que o Antônio não nos dê prazer, mas aí o Antônio já tem o espaço dele em outros programas. Ney, Antônio é o nosso príncipe aqui da Tribuna do Norte. Ele tá vendo minha cara. E eu quero registrar, ao final, o aniversário hoje do Papa Francisco, que é um homem de nível, um pontífice da igreja, em quem eu acredito muito. E ao registrar o aniversário do Papa Francisco, eu também registro hoje o aniversário da minha esposa Abigail. Oh, coisa boa! Só que nós não vamos festejar. Está faltando Ney Lopes Júnior. É verdade. Bom dia. Muito obrigada, Ney. E parabéns, né? Apesar da situação para Abigail. É verdade. 8 horas e 41 minutos. Repita. 8 e 40.